Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Farol, série de testemunhos. Hoje temos connosco Carmo Milhão, que por acaso é minha mãe também. Bem-vinda. Obrigado por teres aceitado o convite aqui dos faroleiros. Obrigada. Para estar aqui esta noite. Sabes o motivo pelo qual estás cá, já conheces o tema. Já. E portanto vamos agora ouvir a tua versão acerca deste tema que nós temos vindo a falar. Eu vou fazer aqui um contexto, só para lembrar e para falar um pouco àqueles que é a primeira vez que nos ouvem. Nós estamos a tratar o tema e trazemos cá pessoas que afirmam que Jesus Cristo está vivo e que têm um relacionamento com Jesus, que Jesus transformou as suas vidas, falam com Ele através da oração, que Jesus fala com eles através da palavra e através dos métodos que Deus usa para falar connosco, e que Jesus transformou a sua vida, transformou a sua visão de ver o mundo e tornou-se o Senhor da sua vida. Sim. E nós estamos a tratar este tema porque desde que Jesus ascende aos céus, há 2000 anos atrás, desde aí até aos dias de hoje, milhões de pessoas contam este mesmo testemunho, não é? Dizem que em determinado momento das suas vidas, ou porque alguém lhes falou, ou porque foram a um local religioso, a um culto, e ouviram a palavra, ou porque leram a palavra em suas casas, e que naquele momento Deus se revela ao seu coração e iniciam ali uma relação com Deus, as suas vidas são transformadas. Portanto, faz todo sentido, se nós estamos a tratar temas espirituais, de quem é que nós somos, onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, se há vida depois da morte, faz todo sentido falar neste tema, porque é um tema espiritual, não é? Porque nós não vemos Jesus com os nossos olhos, nós não vemos Deus com os nossos olhos, mas se há pessoas que dizem que o mesmo Jesus que foi crucificado é o mesmo Jesus que tem um relacionamento comigo e que transformou a minha vida, e sendo milhões de pessoas, em épocas diferentes, em países diferentes, faz todo sentido nós olharmos para este tema, não é? Ok. Então eu vou pedir primeiro que possas apresentar e depois falamos então acerca de um momento em que a forma como Deus se revelou, o momento em que isso aconteceu e o que é que mudou a partir daí. Ora bem, eu sou o Carmo Milhão, venho de uma família muito numerosa, somos 16 irmãos, cresci num ambiente com muito amor, cresci numa família com uma base muito boa. Base familiar. Uma base familiar muito boa. Neste momento só somos 14, que faleceu dois irmãos meus. Sou casada, tenho 2 filhos, trabalho na feira, isto é um bocadinho da minha vida. Depois falarei do antes e do depois. Ok. Enquanto família, na relação com o pai e com a mãe, isto indo já para o campo religioso, tiveste alguma educação religiosa? De que tipo? Como é que isso se marcou a tua vida? Se foi uma coisa que passado alguns tempos esqueceste? Não, eu fui criada na Igreja Católica, portanto a minha mãe obrigava-nos a ir à missa. Como era normal em Portugal? Como era normal, porque não era o que eu nunca ouvi falar da palavra, ninguém me falou de Jesus, mas nós tínhamos os atos, nós praticávamos toda aquela religiosidade. Portanto, na Igreja Católica, eu ia à missa, mas eu nunca aprendi nada. O que sei hoje de Jesus, eu nem sabia quem era Jesus, nem sabia quem era Deus. Nós fechávamos o Natal, mas eu não sabia que era o nascimento de Jesus. Nós fechávamos a Páscoa, mas eu não sabia que era a ressurreição de Jesus. Portanto, eu não sabia absolutamente nada. Nós íamos à igreja, mas nunca aprendi nada porque nunca ninguém me falou. Mas, por exemplo, agora que tocas nesse tema, quando fechavam o Natal, na vossa cabeça, o que é que era o Natal?
O Natal, eu lembro de nós irmos buscar o musgo e o meu pai fazer um presépio enorme, muito grande, num canto num quarto, de uma sala, e tinha aquelas imagens todas pequeninas e nós gostávamos muito de ver aquilo, faziam rir, fazia tudo, mas nunca ninguém nos falou de Jesus, que era o nascimento de Jesus, que nasceu o nosso Salvador. Nós nunca tivemos essa consciência, porque também, os meus pais também não nos ensinavam, porque os meus pais também não sabiam, não é? Aquilo era mais Era mais... Era cultural. Era cultural. Então, ou seja, iam à Igreja Católica, Íamos à porque igreja. era cultural, era assim que se fazia, não é? Mas não houve ali nenhuma marca espiritual que tenha ficado. Não. Então imagino que tenha chegado a um determinado momento em que já não eras obrigado a ir à igreja, Deixei de ir. deixaste de ir, Deixei de ir. e não ficou nenhuma marca religiosa. Nada. Absolutamente nada. E eu continuei a fazer as mesmas coisas. Eu casei, batizei os meus filhos na Igreja Católica, foram à primeira comunhão. Não sei se foram à comunhões, já nem me lembro, mas acho que não. Não, eu pelo menos não. Não. Portanto, fiz o que me mandavam fazer era e tradicional. o que era normal fazer. Também nunca ensinei, porque eu também não conhecia, não podia dar o que não tinha, e foi assim. Sim, eu lembro-me que nós nunca tivemos nenhuma educação religiosa, a não ser na catequese, não é? Sim. Que era o sábado de manhã. Nunca se falava em Deus em casa, nem em Jesus, nem em ninguém. Eu também não conhecia, nem sabia quem era, portanto também não podia falar. Certo. Então, a partir de que momento é que começa a haver algum contacto com Deus, com a palavra, e como é que isso começou e como é que isso foi acontecendo, como é que as coisas se foram desenrolando? Portanto, Mais ou menos com que idade? isto é assim, Foi repentino? Foi um processo? foi um processo. Eu tenho uma cunhada que era evangélica, e nós estamos aqui a falar de evangélicos e de católicos que são melhores ou que são piores, que não são, não é? Somos todas pessoas, somos todos pecadores, e eu continuo a sentir-me uma pessoa pecadora, e quanto mais conheço Jesus, mais consciente eu tenho do meu pecado. E eu lembro-me dela falar, mas de eu não a ouvir. Várias vezes estávamos sentadas à mesa e eu lembro dela falar e eu não ligar nenhuma. Aliás, eu nem sabia do que é que ela estava a falar. Eu nem me interessava do que é que ela estava a falar. Porque eu tinha os meus ouvidos fechados. Portanto, e não é quando nós queremos, é quando Deus quer. E ela várias vezes tentava falar, mas para mim aquilo não era absolutamente nada. É como eu hoje falo para outras pessoas e elas também não ligam nenhuma e mudam de assunto. Eu já estive nesse papel. Então estava à mesa, com a família... E ela aproveitava de falar, mas eu nunca ouvi. Era uma coisa que não interessava. Nada, absolutamente nada. Falar daquilo, ou estar a falar de futebol, ou estar a falar de outra coisa, para mim era exatamente igual. Portanto, e então, uma filha teve um problema de saúde, com cerca de 13 anos, não? Acho que foi 14 ou 15 mais. 14 ou 15. É relevante. E ela teve um problema de saúde grave e ela pedia aos primos para irem à igreja orar por ela. Neste caso és tu, que és primo, não é? Que és meu filho. E começou aí. Aliás, eu até era... Eu lembro-me disso acontecer, mas se calhar eu ia, nessa altura, ia mais por arrasto pelos outros do que propriamente Exato. por causa disso, não é? Exatamente. Ela pedia, tu eras o mais novo, se calhar, do grupo, basicamente. Devia ser. E Os rapazes eram. eras muito novo, devias ter aqui a 12. Eu sou muito mau de memória Eu a também. nível temporal, mas foi nessa área. 12, mais ou menos. E então eu punha-me a pé muito cedo para ir para a feira, Entre 4, os 10 e os 12. 4, 5 horas da manhã, e eu chegava à noite, estavas com os olhos arreguilados a pedir-me para te trazer à igreja. E eu dizia assim, tu és maluco, pensas que eu quero esta hora que vou para a igreja, eu tenho mais que fazer, vou Eu não me lembro dormir. dessas coisas, já me contaste, mas eu não Mas me eu lembro. lembro-me bem. E tu ou arranjavas boleia, muitas das vezes, até que tanto insistias que eu comecei a trazer à igreja. Eu trazia à igreja, ia embora e tu arranjavas boleia. Eu nunca entrei. Outras vezes vinha Eu à não igreja. lembro nada disso, é Eu impressionante. lembro. Outras vezes eu trazia-te à igreja, mas ficava cá fora à espera de ti no carro. Não Mas isso entrava. deve ter sido pouco tempo, não? Muito pouco tempo. Isto foi mesmo Para eu não me muito. lembrar, deve ter sido... É meia muito, dúzia de foi vezes. muito poucas vezes isto, porque tu começaste a chegar a casa e começaste a falar de Jesus. E eu não o conhecia.
Eu não sabia mesmo, tu começavas a falar de coisas e para mim aquilo era uma maravilha ouvir. Era mesmo bom ouvir falar de Jesus. E uma das coisas que me marcou muito foi um dia, tu chegares a casa de tarde, bastante, um bocadinho mais tarde, 11 ou meia-noite, Devia ser à sexta-feira, não que sei, era o dia do culto. e chamaste-me à cozinha, muito assim, meio assustado, disseste, também anda cá, e começaste-me a contar o que é que ia acontecer depois, o que é que vai acontecer daqui para a frente, a vinda do Senhor Jesus. Mas como? Não percebi. Tu começaste-me a contar a vinda do Senhor Jesus. Que Jesus vai vir vinda. a segunda vinda. Ah, ok. Que Jesus vai vir à A falar terra. sobre a segunda vinda de Jesus. Sobre a segunda vinda. Que Jesus vai vir à terra. O que é que vai acontecer. Que vão para o inferno. Outros vão para o céu. E aquilo despertou-me uma curiosidade muito grande. Até que eu comecei a... Eu imagino que, pronto, tu deves-me ter levado 2 ou 3 vezes à igreja e depois eu comecei a ir com os meus primos, não é? Umas vezes ias com eles, outras vezes eu trazia-te. Mas de ir com eles eu lembro-me. Sim. Íamos todos juntos, nós até fazíamos uma coisa curiosa para aqueles que não sabem, até aqui na igreja. Nós, quando éramos mais novos, ficávamos no carro durante o período de louvor. Para nós cantar era coisa que não era para nós e só íamos à parte da pregação. Aquelas coisas estúpidas de adolescente, não é? E depois começámos a ir ao culto todo, não é? Portanto, eu imagino que num desses cultos, sexta-feira, a mensagem deve ter sido sobre esse tema e aquilo deve-me ter marcado, não é? Devia ter marcado. Já me falaste disto, mas eu não guardo memória dessa situação. Eu lembro-me bem de me chamares e me contares. E começou assim, e eu comecei a frequentar a igreja. A partir dali começaste a ir à igreja? Comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer perguntas, comecei a perguntar quem era o pai e quem era o filho, porque eu não sabia nem quem era o pai, nem quem era o filho, nem quem era Deus, nem quem era Jesus, em que posição é que estavam, quem é que nasceu, quem é que não nasceu, quem é que criou o mundo, quem não criou. Portanto, eu não sabia absolutamente nada. E começou aí a minha curiosidade, comecei a vir à igreja. Não andaste na catequese quando eras nova? Andei, mas não aprendi nada disto. A gente aprende mais, por exemplo, o credo, a Santa Maria, a Ave Maria. Se calhar aprendeste mais as práticas religiosas do que propriamente acerca das coisas de Deus. Não, eu acho que nunca ninguém me falou de Jesus. Eu não me lembro de ter nada que me marcasse, que me falasse de Jesus. E então foi aí que comecei a vir à igreja, e era na Quinta da Capela, e pronto, e aí comecei a ter consciência no estado em que eu estava, consciência do meu pecado. Mas foste tendo consciência que à medida que ias ouvindo a palavra... À medida que ia ouvindo a palavra, portanto, comecei a ganhar consciência do meu estado, lamentável mesmo, que não tinha consciência nenhuma do estado em que eu estava. Comecei a ter consciência do meu pecado. Eu não tinha pecado, eu era boa pessoa. Na tua cabeça? Na minha cabeça, não é? Eu não roubava nem matava, e não tinha pecado. E a palavra a palavra toca-nos, a palavra abre-nos o entendimento. E eu comecei a ouvir verdades que eu nunca ouvi, mas verdades que doía mesmo, ao ponto de eu começar a chorar no princípio do culto e acabar a chorar ao fim. Mas era chorar sem conseguir parar. Porque as palavras entravam, é mesmo como diz na palavra, é uma espada de 2 gumes entrarem em nós. A palavra afetava-me e dava-me consciência mesmo do estado lamentável que eu estava. Não somos... Então a primeira coisa que Deus começou a fazer foi mostrar o estado de pecado. O estado em que eu estava. Foi mesmo mostrar-me mesmo como é que eu estava e começou-se a revelar ao meu coração. É curioso que normalmente, e nós até na igreja, nós temos sempre vontade de que as pessoas venham à igreja, não é? E nós podemos cair na tentação de tentar chamar as pessoas à igreja como se tivéssemos aqui alguma coisa... realmente a igreja tem algo para oferecer, não é? Mas algo material, não é? Ou cuidado para não ferir a pessoa, não é? E o Evangelho começa mesmo por ferir, não é? Por ferir, que é para nos mostrar a necessidade
que nós temos do real motivo pelo qual nós estamos a ser chamados para vir à igreja, não é? E isso prende as pessoas na igreja, não é? É verdade. É um bocado uma contradição, não é? Porque normalmente nós, quando vamos a um sítio, vamos para buscar alguma coisa que nos satisfaça. E vamos à igreja, a primeira coisa que é como se fôssemos logo uma facada ali, nós, o que é que se passa comigo? Eu estou todo podre, não é? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, Deus mostra-nos o nosso estado, mas ao mesmo tempo mostra-nos o amor e a salvação. Exatamente. Não é? Por isso é que muita gente vem à igreja, ou não, mas muitas das pessoas que vêm à igreja saem porque o mundo oferece, não é? O mundo oferece-nos coisas, o mundo... Portanto, o estado em que eu estava, não é? Agarrado ao mundo, agarrado às coisas, agarrado às pessoas, por exemplo, eu via... A minha segurança estava nas pessoas que me rodeavam. E se calhar nos bens materiais, no dinheiro. Bens materiais, eu tinha que ter sempre dinheiro, que era uma segurança que eu tinha ali. Eu tinha que ter... Não que haja problema em ter dinheiro, não é? Sim, e deve-se ter. E devemos ser cautelosos. Colocavas a tua segurança completamente no dinheiro. Exatamente, e devemos ser cautelosos, não é? Mas aquela segurança eu não fui assim muito até de dinheiro, não é? Mas vou trabalhando e vou tendo. Mas, por exemplo, ter qualquer problema e saber que aquela pessoa que me pode valer, ter qualquer... Isso Confiavas acabou. no homem, não é? Exatamente. Isso acabou. Porque primeiro está Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus tem todo o poder. E então começou a acontecer essa situação na tua vida e lembras-te de algum momento específico em que verdadeiramente digas, foi naquele momento que verdadeiramente Deus se revelou à minha vida e que tudo mudou? Isso aconteceu ou foi mesmo uma coisa que foi acontecendo? Não, isso aconteceu. Eu fui ouvindo a palavra, não é? Fui tendo entendimento, Deus foi-se revelando e esse momento aconteceu. Aquele momento em que tu dizes assim, eu nunca vou ser batizada, era o que eu pensava. Eu nunca, quando chamavam, eu dizia, nunca vou subir estas escadas para ser batizada. Só para fazer aqui um ponto, para aqueles que não conhecem, mas a maior parte das pessoas sabem, que nas igrejas evangélicas ou protestantes, o batismo é feito, não é somente em idade adulta, é quando a pessoa, em consciência, decide que quer ser batizada. Porque o batismo é o meu testemunho público de que a partir deste momento, Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Não é? Isso é o batismo, não é? Isto explicando por palavras o que é o batismo. Não é? Depois, espiritualmente, também é um acontecimento também espiritual, não é? Porque nós estamos numa cultura em que a criança é batizada, a pessoa é batizada em bebê, inconscientemente, e há também igrejas evangélicas que fazem batismo de bebés, não é? Principalmente as presbiterianas. Nós achamos que não é assim que devemos fazer, e o batismo é feito quando a pessoa, em consciência, decide ser batizada. Não é? Exatamente. E ao mesmo tempo é também aquele momento em que a pessoa de facto dá o passo, porque é como ao casamento, não é? Uma coisa é eu namorar, outra coisa é eu dar o passo de casar, e a coisa a partir dali é muito mais séria, não é? Exato. E o batismo para nós é isso. Exato. Por isso, então Deus começou a mexer na tua vida e na igreja é feito o apelo para quem quer ser batizado uma vez ao ano, pelo menos era assim, eu lembro-me disso. Sim. E sentias... Eu pensava que nunca ia dar esse passo, eu pensava, eu nunca vou subir estas escadas, não vou ter coragem. E na palavra do Senhor diz, crê em mim e ser batizado. Portanto, por isso nós sermos batizados em adulto, porque Deus diz, crê em mim, não é? Para nós termos essa consciência também temos de ter uma certa maturidade e uma certa idade, crê em mim e ser batizado. E, portanto, o batismo foi um ato público de eu dizer que aceitei Jesus como meu Salvador para toda a minha vida. E tu agora dizeres que o batismo que é uma responsabilidade, que é como um casamento, é como um casamento e continua a ser, é uma responsabilidade e não é a partir daí que nós não somos melhores. É só um ato, é um mandamento de Jesus, nós continuamos
a ser pecadores porque estamos no mundo, mas Deus dá-nos a consciência das nossas falhas. Porque eu, antes de conhecer Jesus, eu não tinha consciência do pecado, eu fazia o que me apetecia, como queria, e não tinha, eu era como se não tivesse consciência. Era como se fosse uma criança. Hoje penso que eu não tinha consciência das coisas que fazia. E uma das coisas que eu senti, que eu não estou aqui para falar de mim, não é? Estou aqui para falar de Jesus, mas que podes contar o teu que mudei era a altivez do meu coração. Eu achava que tinha sempre razão. Eu mesmo sem ter razão, eu nunca dava um abraço a torcer. Eu tinha a minha razão. Os outros nunca tinham razão. E hoje, mesmo que eu não tenha razão, eu sofro. Eu sinto mesmo isso. Eu se pecar com alguém durante o dia, eu até nem me lembro, qualquer coisa que faço, até no nosso dia-a-dia, não é? Nem me lembro. Mas à noite eu pego na Bíblia, ou estou a orar, ou estou a ler, quando nos vêm aquelas coisas à cabeça, eu tenho consciência do meu pecado. É um arrependimento muito grande, porque Deus, nós temos que dar contas a Deus. Nós todos os dias temos que dar contas, ao fim do dia, dar contas a Deus. Do nosso pecado, do que nós fazemos. Então, por outras palavras, o que estás a dizer é que antes de ter Deus na tua vida, tu pecavas de forma natural e a partir daquele inconsciente. Inconsciente. E acho que seria mais perdoada até aí, porque não tinha conhecimento, não é? Somos na mesma responsabilizados, não é? Somos na mesma responsabilidade. Claro que o pecado ganha outro peso. Exatamente. Agora, uma coisa pequenina para mim é um pecado grande. Uma coisa pequenina que eu faça... E coisas que tu fazias antes, que te passavam ao lado, hoje não vem passa. O peso do arrependimento. Vem o peso do arrependimento. E sentes que tens que arrepender e pedir perdão. Tenho que me arrepender e pedir perdão. E mesmo que eu não tenha... E peço perdão à pessoa, mesmo que eu não esteja errada. Que achas que não tens culpa? Que não tenha. Sinto essa necessidade de ficar em paz. Muito bem. A partir daí, como é que as coisas foram desenrolando até aos dias de hoje, na relação com Deus? Ora bem, aqui é assim, uma das coisas que eu sinto, não é? No meu dia-a-dia, eu sinto que há duas vidas. Eu olho e parece que vejo duas vidas à minha frente. Dois caminhos. Eu estou num caminho e não saio dele, que é o caminho de Jesus. Mas estamos no mundo, não é? Nós lidamos com todo tipo de pessoas, não é? Temos de fazer opções todos os dias. Opções. E como é que eu vou explicar isto? Eu parece que estou a ver sempre dois mundos à minha frente. Que é o mundo em que eu quero andar, quero estar, e o mundo em que já não há prazer. Coisas que nós fazíamos de antes, que estávamos, pessoas que já não temos, perdemos pessoas. Nós, desde que aceitámos Jesus, nós começámos a perder pessoas. Porquê? Porque as pessoas seguem os caminhos. Seguem os caminhos. Portanto, se estivermos a uma mesa, os temas, exatamente, os temas já não me agradam. Já são vidas totalmente diferentes. O mundo não se liga com as coisas de Deus. É incompatível. Nós estamos num caminho e não podemos estar nos dois. Não é? Sim. Não sei se estás a perceber. Estou a perceber. Pronto. Há uma coisa que eu quero dizer, que é, às vezes nós podemos confundir o nosso testemunho com estar a falar de nós. Mas nós não estamos a falar de nós. Estamos a falar daquilo que Deus faz que em Deus nós. Fez em nós. Né? Quando eu estou a dizer eu era assim, assim, assim e passei a ser de forma diferente, eu não estou a falar de mim. Eu estou a falar de quem provocou isso em mim. Não é? Por isso é que nós afirmamos que Jesus está vivo, porque nenhum ser morto ou inexistente conseguiria transformar a vida de uma pessoa. Exatamente. E eu já disse isto várias vezes, que é, eu acredito que a ciência um dia vai conseguir pôr cegos a ver,
pôr coxos a andar e curar todo tipo de doenças. Não me admirava se isso viesse a acontecer. Agora, a ciência nunca vai transformar o coração de um homem. Nunca vai transformar o coração de um homem. Nunca vai fazer com que um homem que tenha uma cosmovisão mude a sua cosmovisão. Ao ponto de dizer, eu prefiro morrer que negar Jesus. Não é? Por isso é que quando nós contamos aqui o nosso testemunho e dizemos a minha vida foi transformada, eu estou a dizer, por outras palavras, Jesus está vivo. Exatamente. Nós já estamos aqui a finalizar. Queres falar mais algum assunto? Queres terminar com alguma mensagem? Por exemplo, como é que nós, muitas das vezes, não é? Eu falo, eu também lido com muita gente. Uma das coisas como é que nós provamos, há bocado, acho que já falaste aqui nisso, há bocado, não é? Que Deus que existe. Como é que podemos provar? Estás-me a perguntar? Eu estou a dizer isso. Como é que eu posso provar a uma pessoa que Deus existe, não é? Há coisas que eu ponho assim a pensar, como é que nós conseguimos explicar? Não podemos explicar. A Bíblia diz que há uma realidade curiosa que a Bíblia nos apresenta, que é só a criação é suficiente para nos condenar. Exatamente. Porque a criação é tão inacreditável que olhar para a criação e dizer não a Deus é motivo de eu ir para o inferno. Exato. Não é? E muito mais quem tem conhecimento, por exemplo, científico. Porque quem tem conhecimento científico percebe o que é que está por trás daquilo que os nossos olhos veem. Que são coisas incríveis. A matemática, a harmonia, como tudo está interligado, como o planeta, como o universo funciona como um relógio suíço. Tudo isso nos mostra e nos prova que Deus existe, não é? Mas a Bíblia mostra-nos que só a criação, não é preciso mais nada para nos condenar diante de Deus. Deus poderá dizer aos homens, eu fiz uma determinada criação de tal maneira incrível que tu, que não crês em mim, vais ser condenado só por causa disso. Que é o que fala em Romanos. Portanto, a criação é suficiente para nos condenar. Mas só Jesus é suficiente para nos salvar. Nada criado é suficiente para nos salvar. Isto em relação à prova. Mas eu percebo o que é que queres dizer com provar. Porque, de facto, exatamente, nós não podemos provar a ninguém. Exato. Porque eu acho que Deus não quer que seja assim. É uma coisa pela íntima, fé. não é? Entre pela nós. Fé. É Tem pela que fé. ser pela fé. Foi aquilo que Jesus disse a Tomé. Tu precisaste de tocar para crer, mas bem-aventurados serão aqueles que sem ver crerão. Creia. Porque é pela fé. Não é? E a fé é exatamente isso. É crer em Deus apesar de nós não o vermos com os nossos olhos. Exato. É mais do que isso também, mas é uma das vertentes da fé. É isso. E dizer a quem nos está a ouvir que experimentem, que leiam a Bíblia, não é? Que leiam os Evangelhos e que experimentem para ter a mesma ligação connosco com Deus e ter um dia a salvação. Deus até, a palavra fala nisso, que Deus, o próprio Deus desafia para que nós o coloquemos à prova, não é? Muito bem. Queres terminar dessa maneira? Mais alguma coisa para acrescentar? Não. Não? Está tudo dito. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a todos aqueles que nos estão a escutar e despedimos assim, desta maneira. Até uma próxima, que este trabalho, este testemunho possa ser oportuno e possa ser proveitoso para aqueles que nos escutam, e até para a semana. Obrigada. Obrigado nós.